noite. Você já parou para pensar a razão da sua existência? A razão de você estar aqui, ter passado por esse ano tão caótico, onde tantas pessoas se foram, mas você sobreviveu? Você já parou para pensar quantas coisas você já passou, quantos livramentos o Senhor já te deu? E talvez você esteja pensando em tudo isso e refletindo e se sentindo incapaz de fazer algo nessa terra. Mas o nosso Deus é um Deus que faz tantos prodígios, tantas maravilhas. Ele abre um caminho no meio do mar. Ele é um Deus que faz tantos milagres. O que é para Ele transformar a nossa vida, nos capacitar para que a vontade dEle se cumpra em nós. Por isso, nesta noite, não se sinta incapaz, não se sinta imperfeito demais para que os propósitos de Deus se cumpram através da sua vida. Você é um sobrevivente, eu sou uma sobrevivente e o Senhor está conosco. Amém? Se coloque de pé, vamos adorar ao nome do Senhor.
Amém. Se você crê que tem algo bom, algo novo, algo maravilhoso da parte de Deus acontecendo na sua vida, levante a sua mão assim, eu quero orar com você. Senhor, aqui nós estamos numa grande expectativa da sua mão mover sobre nós. Não a mão humana, não o poder humano, não a ação dessa terra, mas o mover sobrenatural, onde o Senhor age, onde o Senhor rega corações com a Tua palavra e também com a Tua presença. Nós recebemos o Senhor essa noite e recebemos essa promessa de que tem coisa boa chegando sobre a nossa vida essa noite, nesse lugar. Não importa se experimentamos coisas ruins, não importa se tivemos experiências negativas hoje ou essa semana, o fato é que nós estamos aqui, sobrevivemos a essa luta e vamos receber algo novo, maior e melhor da sua parte, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, amém. Deus abençoe sua vida, seu coração. Que bom que você veio celebrar conosco nesse lugar essa noite e que Deus ministre poderosamente você e que você sinta que tem algo bom de Deus chegando sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu queria que você dissesse isso para pessoas perto de você, o máximo de pessoas que você conseguir, não apenas a que está do lado, mas diga, tem algo novo chegando na sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? E você que assiste pela internet ou adora pela internet conosco, tem algo novo chegando de Deus sobre a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Quero passar alguns avisos rápidos aqui, primeiro para os nossos adolescentes, tá bom? Temos adolescentes aqui essa noite, temos pais de adolescente, então esse aviso também é para os pais que incentivam seus filhos a virem. A partir de amanhã, um novo tema será tratado às quarta-feiras na rede Up Teens, que é a rede que trabalha com essa geração teens da nossa igreja, com o tema tóxico. O que é que tem contaminado e intoxicado os corações dos adolescentes, que precisa ser, de alguma maneira, desintoxicado. Então essa é a série de mensagens que vai ser trabalhado nos encontros dos adolescentes, sempre às quartas, às 20 horas. Na semana que vem, as mulheres terão um encontro especial. Será na quinta-feira, dia 25 de novembro, às 20 horas. E quem estará ministrando as mulheres aqui será a pastora Soliane, da IPI de Jacarezinho, que já é dessa casa, filha dessa casa, aliás, e todos aqui tenho certeza que têm algum conhecimento de quem ela é. Se você ainda não conhece, convido você a vir, mulher, e a participar, que será um tempo precioso, maravilhoso, de grande edificação para todas as mulheres. Registra na agenda, porque esse aqui é como se fosse um aquecimento para a sua casa, do despertamento que está por vir no final de semana. As mulheres aquecem na quinta-feira esse despertamento, vão orar pelos maridos, vão orar pelos filhos, e aí sim, no domingo, na segunda e na terça, é o dia do despertar e da Rede Homem. Então os homens estarão aqui, tanto no domingo, como na segunda, como na terça. Domingo é para toda a igreja. As esposas vão trazer os maridos, os filhos vão trazer os pais, os homens solteiros virão, e a palavra será direcionada a um despertamento espiritual para as nossas vidas, e em especial também para os homens. Na segunda-feira é só para os homens, aí as mamães vão ficar com os filhos, as esposas vão cuidar para que o marido esteja aqui tranquilo, e também vão incentivar para ele venha estar conosco. E na terça nós vamos encerrar aqui, numa grande celebração, lógico com uma dinâmica diferente da Terça da Esperança, uma palavra também vinda dos pastores convidados, e eu queria convidar você a participar, com o seu marido, com o seu filho, sozinha, sozinho, da maneira como você quiser, porque esse despertar também é para a igreja, mas com ênfase para nossos homens, para que se despertem e que entrem no caminho do Senhor com o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então vai ser domingo, segunda e terça é o despertar da Rede Homem. Também um aviso, nós estamos em um mutirão, uma campanha solidária. Se você puder nos ajudar com isso, contribuindo com creme dental ou sabonete, nós temos até o dia 30 de novembro para fazer isso, tá bom? É até a terça-feira do dia 30, aliás, o último dia do despertar da Rede Homem, para você trazer, ou no horário da secretaria, que está aberta, no horário comercial, ou nas nossas celebrações, creme dental e sabonete, para a gente poder abençoar uma clínica terapêutica de Londrina. E você, que é membro da nossa igreja e participou da Rede Kids, ou gostaria de participar, nós vamos ter um encontro para facilitadores no sábado, dia 27 de novembro, às 14 horas. Nós estamos voltando com as atividades totais para as crianças. Nas terças-feiras nós tínhamos 3 salas funcionando e no momento a gente estava apenas com 2. Queremos retornar e para isso nós precisamos de voluntários e voluntárias, membros da nossa igreja que já participaram da Rede Kids ou que têm desejo de participar, para dar o seu nome na secretaria, conversar com a coordenadora, que é a Daniele Massi, e também participar desse encontro que vai ser sábado 27 às 14 horas, tá bom? Convido você,
Homens também são convidados, mulheres, adolescentes, jovens, a nos ajudar, porque nós queremos ampliar o nosso trabalho com as crianças aqui na nossa igreja. Isso é possível fazer, você voltando, as crianças voltando, as atividades acontecendo, inclusive para as nossas crianças nada é de resto. A sala das nossas crianças está pintada, reformada, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, tudo decorado, material de extrema qualidade, tudo prontinho, graças à sua generosidade. Nossa igreja não tem, graças a Deus e a sua participação, não tem tratado as nossas crianças como depósito. O que é dado para você aqui em alta qualidade, é dado para elas também na salinha lá embaixo. E assim também com todas as redes da nossa igreja. Tudo feito graças à sua generosidade. Que você possa continuar contribuindo, abençoando essa comunidade que expressa valores do reino de Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos devolver dízimos e ofertas. Se você é visitante, não se constranja com isso, né? Mas se você quiser participar também é bem-vindo nesse momento. E nós vamos entregar com essa linda canção nossos dízimos e ofertas. Pai, receba aí o que está nas mãos dos teus filhos. Não são valores, são ofertas. E Pai, eu sei que o Senhor não recebe só a oferta, o Senhor recebe o ofertante também. Aqueles corações que vão dar por generosidade, não por obrigação. Aqueles corações que vão dar por gratidão e não por troca. É desses que o Senhor recebe. E se há algum coração que não quer dar, que não quer ofertar de gratidão, Senhor, que essa pessoa não oferte hoje, mas espere uma outra ocasião em que o coração esteja pronto, grato e disponível a dar com generosidade e liberalidade. Obrigado pelas mãos que contribuem, que o Senhor possa suprir cada uma delas com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, essas urnas aqui à frente são para devolver dízimos e ofertas. Se você quiser fazer pelo Pix ou pelo seu celular, o Pix da igreja é só você pegar ali no balcão de informações e você pode fazer isso enquanto adoramos ao Senhor. Só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Nós expulsamos as trevas, fazemos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair.
Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. E nessa próxima canção quero convidar você que está na 7ª semana, concluindo o seu propósito de oração, 6ª semana e 5ª semana de oração. A equipe de intercessão estará aqui à frente para orarmos por você e abençoarmos a sua vida. Se você está confortável de receber oração, estaremos fazendo isso por imposição de mãos, abençoando a sua vida. 7ª, 6ª e 5ª semana, pode vir à frente enquanto nós cantamos essa canção.
Creia nisso, coloque a sua fé em prática. Amém? Você pode se sentar. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse lugar de fé, de esperança, sabendo que Deus é esse a quem nós clamamos e que nos responde. O tema dessa noite é cave suas cisternas. Se você não sabe, cisterna é um lugar utilizado para armazenagem de água, principalmente em lugares de grande seca. O sertão nordestino, por exemplo, nas casas, a maioria delas existe um sistema de cisternas, porque no período chuvoso, que são raros, são cheios para sustentar e abastecer para períodos de seca. Mas o texto de hoje, ele não fala apenas de cisternas diante de um período de seca ou de estiagem, mas fala de uma cisterna no meio de uma trajetória, no meio da caminhada, profundamente necessário para você e para mim, para a gente não se perder no meio do caminho, para a gente não desistir da caminhada. Por isso, se você entrou aqui desanimada, se você entrou aqui cansado, se você entrou aqui esgotada, se você entrou aqui com muita sede de algo novo na sua vida, essa mensagem é para o seu coração. É mensagem para quem está andando num deserto, é para quem está com os pés cansados e calejados de tanto caminhar em território árido. Essa palavra é para você. Então fique atento ao que Deus quer ministrar ao seu coração através desse texto. Tudo começa na palavra de Deus, em segundo livro dos Reis, capítulo número 3, que fala justamente sobre um movimento que está acontecendo de um rei muito, muito ímpio. O que significa ímpio, pastor? Uma pessoa muito desobediente à palavra de Deus. Um homem que era filho de Acabe. Acabe foi o pior rei que Israel já teve em toda a sua história. E ele teve um filho chamado Jorão que queria exercer o reinado, mas que foi ruim e que foi maligno, tanto quanto o seu pai. Num determinado momento, o Jorão, que era rei de Israel, estava cansado das incursões dos moabitas. Os moabitas são um povo contrário ao povo de Deus no Antigo Testamento. Eles são inimigos seculares do povo de Deus e do povo de Israel. E os moabitas invadiam geralmente a terra de Israel justamente no período da colheita. Cansado daquilo, o Jorão toma uma iniciativa, uma decisão dele, própria, sem consultar a ninguém, sem pedir opinião para ninguém, baseado apenas no seu conhecimento, apenas na sua decisão própria, e diz: eu vou contra esses moabitas, eu vou atrás desses homens, eu vou exterminar seu exército, e chega de ficar pagando um de réu, chega de ficar pagando uma de vítima. A partir de agora, Moabe vai ver com quem eles estão lidando. Esse rei, então, filho de Acabe, se levanta e sai em busca do seu território e para confrontar o exército de Moabe. Mas no meio do caminho ele decide pedir ajuda. Percebeu que a coisa não estava muito boa e pediu para que Josafá, um rei que era de Judá, homem de Deus, íntegro, que era um homem que ouvia a voz do Senhor. Então esse rei pede ajuda a Josafá e fala: você não pode vir comigo? Estou cansado de sofrer tantas pisadas, tantas humilhações de Moabe. Você não pode se juntar com o meu exército e a gente ser mais poderoso para vencer essa guerra? E então Josafá atende o convite e diz: eu vou com você, eu vou te ajudar nessa batalha. Então o texto acontece justamente aqui. Dois grandes exércitos, um de Israel ao norte, outro de Judá ao sul, se unem para fazer uma caminhada em direção ao exército de Moabe para lutarem uma batalha. Vamos agora tipificar isso para ficar mais fácil para você. É como se você estivesse se levantando agora e dizendo: eu estou cansado de lidar com isso. Você não pediu consulta a ninguém, você não pediu conselhos, você tomou uma decisão por ímpeto, você resolveu fazer por você mesmo. Você disse: está demorando demais, eu vou fazer do meu jeito agora. Você aqueceu seus motores, pisou o fundo e disse: agora, a partir de hoje, vai ser do meu jeito. E você se levantou para fazer uma caminhada em direção ao seu objetivo. Aquilo que você quer resolver na sua vida, que você está cansada e esgotada de tentar esperar por alguma coisa vir em seu socorro, em sua solução. Então, esse texto vai falar agora ao seu coração, como também ministrou ao povo de Israel naquele período, e diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo número 3, diz assim: então o rei de Israel, que era ao norte, o rei Jorão, filho de Acabe, partiu com os reis de Judá e de Edom. No meio do caminho ele também chamou Edom, um povo que não era de muita confiança para ir com ele. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis,
para nos entregar às mãos dos moabitas ou nas mãos de Moabe? Vamos fazer algumas reflexões a respeito dessa primeira parte desse texto. Primeiro, se levantam, tomam uma decisão, tomam uma iniciativa, e então eles se colocam em marcha. E o texto diz que eles caminharam 7 dias. A palavra 7 na Bíblia é uma palavra que indica completude. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Naamã mergulhou 7 vezes lá no rio Jordão. Quando se diz 7, se diz que completou-se, é a obra final. Nesse sentido, eles chegaram ao limite da sua caminhada. Chegaram ao ponto máximo de exaustão. Porque toda caminhada gera desgaste. Toda caminhada nos chama a exaustão. E se você não tem energias o suficiente, e se você não tem víveres, ou a palavra melhor para dizer isso é mantimento, o suficiente para essa caminhada, você pode correr o risco de morrer de exaustão, de tanto caminhar e não chegar a lugar nenhum. Eles caminharam 7 dias e ainda não tinham chegado para enfrentar o seu exército inimigo. Quanto tempo você tem caminhado? Por que seus pés estão tão calejados? Talvez você entrou aqui dizendo essa noite: não, eu estou cansada, pastor. Eu já caminhei 7 anos nesse casamento. Eu já caminhei 20 anos nesse relacionamento. Pastor, eu estou cansado de sofrer. Eu já frequento essa igreja e a Terça da Esperança há 14 anos, há 3 anos, há 6 meses. Estou cansado, pastor, porque eu já fiz a minha campanha e hoje eu estou na 7ª semana de campanha e nada tem acontecido ainda na minha vida. Nada tem se realizado. Eu estou cansado dessa marcha. E eu preciso dizer para você: caminhar cansa, caminhar esgota, caminhar tira as nossas energias. Por isso, se você está na caminhada e nessa jornada, é provável sim que talvez você tenha entrado aqui essa noite esgotado, cansado, porque parece que nenhuma transformação está acontecendo. Você não conseguiu chegar ainda ao seu exército inimigo. Parece que o marido não mudou, o patrão não mudou de comportamento, a sociedade não está te favorecendo, a pandemia não foi embora definitivamente, você ainda está com as máscaras, ainda está sofrendo com alguns medos e temores. Parece que as coisas ainda não estão acontecendo e você está marchando, caminhando e profundamente cansada e sobrecarregada. Mas o problema não é só caminhar, o problema não é só a extensão da jornada, porque eu falo aqui a gente que está caminhando há uma semana, ou gente que entrou nessa igreja pela primeira vez, mas eu falo também a gente que está caminhando há longo tempo e esperando uma providência de Deus. O problema é que quando além da caminhada, falta também algo básico para a nossa vida. O texto diz que depois da marcha de 7 dias, acabou a água para os homens e para os animais. O que era ruim, ficou ainda pior. Você estava aqui crendo de que na sua campanha, e nessa sua marcha em direção à bênção, nessa sua marcha em direção ao seu inimigo, nessa sua marcha em direção àquilo que te envergonha, que te aprisiona, aquilo que você quer vencer, você estava convicta e convicto de que você teria vitória. Mas ao invés da vitória, parece que as coisas pioraram. Parece que o marido ficou mais grosseiro, parece que a esposa ficou mais indiferente, parece que aquela pessoa te maltrata ainda mais, parece que as circunstâncias, ao invés de melhorarem, só se afundam. Parece que ao invés de você colocar a cabeça para fora e respirar ar fresco, você parece estar engolindo água novamente e pior, está afogando. Parece que as coisas não estão evoluindo, pelo contrário, estão andando para trás. 7 dias de caminhada, você julgava que as coisas iam começar a acontecer, mas ao invés de acontecer, elas pioraram. Eu pergunto, quem foi que te mandou caminhar? Quem foi que te mandou levantar? Quem mandou você enfrentar esse inimigo que você classificou e disse: eu vou enfrentar com as minhas mãos e com a minha força? Talvez seja essa a razão de você estar aqui, talvez um tanto desorientado. Talvez você esteja aqui numa vertigem emocional, dizendo: onde é que eu estou? Por onde eu começo? Grande parte das pessoas que eu aconselho no meu ministério pastoral, elas começam assim quando elas vêm pela primeira vez conversar comigo. Elas batem na mesa e dizem: pastor, eu não sei nem por onde começar. É tanta bagunça, é tanta confusão, é tanta coisa errada, é tanta coisa confusa, que eu não consigo me ajustar e não consigo nem achar o fio da meada. Eu nem sei o que significa isso, mas é um jargão popular brasileiro que diz que eu não encontro a origem das coisas. Eu não consigo encontrar onde foi que eu me perdi, onde foi que eu tropecei, onde foi que as coisas se desfizeram, pastor. Eu não sei, mas eu estou numa profunda confusão. É isso que acontece.
quando a gente marcha e quando a gente fica com sede, porque na verdade a gente não deveria ter enfrentado o inimigo sem antes consultar a Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu com esse rei. Para quem que ele pediu opinião para encontrar o rei de Moabe? Para ninguém. Quem ele consultou para juntar o seu exército e lutar contra os inimigos? Ninguém. Quem foi que o apoiou nessa atividade? Ninguém. Ele tomou a decisão por si e por si próprio. Chegou à exaustão, ficou com sede e começou a entrar numa vertigem, num delírio, numa confusão, que é muito o que acontece com você e comigo. Como eu sei que ele está em confusão? Como eu sei que ele está totalmente desorientado? Porque esse texto diz que ele fala assim: e agora? Será? Olha essas duas palavrinhas como elas fazem diferença na nossa vida. Será que você não falou isso hoje? Recebeu aquela carta, chegou o boleto na sua casa, recebeu aquele e-mail, recebeu aquela mensagem. Você olhou e disse: e agora? Será que Deus pode resolver isso? Espera aí. E agora será? É palavra de confusão. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que onde Deus está não há confusão, há segurança, há paz. Então, e agora? E será? É o resultado de frase de gente que está confusa, gente que está desorientada, gente que está desnorteada. O que é um desnorteado? Sem norte, sem direção, sem rumo. Gente que estava lutando por alguma coisa, que achava que valia a pena e que agora está dizendo: será que Deus pode fazer alguma coisa? Gente que aplicou a sua vida para ver alguma coisa mudando e está dizendo agora: será que Deus pode realizar esse impossível? Gente que não pediu conselho para ninguém, gente que não fez nada a vida toda no sentido de buscar em Deus a direção, agora está em profunda confusão e jogando nas mãos de Deus se Ele é poderoso para fazer alguma coisa na sua vida. Porque ficar sem água traz delírio, traz desorientação. Não sei se você já ficou sem beber água há algum tempo e isso trouxe para você uma desidratação e você começou a perder o ponto de referência. Eu gosto de assistir aqueles programas de sobrevivência na selva. Eles ensinam como você não pode ficar sem água durante 3 dias. Isso afeta todo o seu processo metabólico e também o seu processo de raciocínio. Gente que é um expert em lançamento de flecha, gente que consegue dar nós em cipó. Diante da ausência de água, ele começa a ficar confuso e desorientado. Ele consegue não enxergar nada, ele consegue não ver nada, ele não consegue estar diante de nada e de repente ele está totalmente desorientado. Às vezes é o que a falta de água faz isso na sua vida, no seu coração. Às vezes é o que a falta de água traz em você, um sentido de desorientação. Você está aqui, mas não sabe por que está. Veio aqui, mas não sabe o que veio fazer. Está buscando algo, mas não sabe o que encontrar. Eu tenho um pastor amigo meu que diz assim: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Às vezes está bem diante de você, mas por causa da exaustão e da sede, você perdeu o foco, a direção está desorientado. Não é assim? Será que isso não é um raio-x da sua vida? Será que isso não é um ponto específico do seu coração? Será que Deus não está ministrando a você dizendo: olha, você está procurando em muitos lugares, você está indo para muitos lugares, mas você esqueceu de ver o que Deus está fazendo em sua vida. Você esqueceu de pedir a orientação. O que gerou em você? Confusão. Querida, eu quero dizer uma palavra para você, mulher. O que você está procurando? Você entrou em vários lugares errados, visitou vários lugares indecentes, tentou fazer com as suas próprias mãos. Você não pode ser culpada disso, porque na verdade você só estava com sede. E gente com sede faz besteira. Gente com sede procura de alguma maneira hidratar seu coração. Você, homem que está aqui, bagunçou tudo, colocou as coisas fora do lugar, colocou a carroça na frente dos bois, como diz o jargão popular, e você está aqui com aquela sensação de que o que foi que eu fiz? Tudo bem, quem fica sem água fica desorientado. A questão não é que você errou porque você queria, a questão não é que você pisou na bola porque você foi intencional, a questão é que você só queria beber água fresca. E muitas insinuações, muitas ofertas vieram desse mundo para você. Você acabou bebendo e ficou com mais sede ainda. E agora? Você está dizendo: e agora? Eu tentei, eu precisava resolver isso, mas nada aconteceu. Será que Deus pode fazer alguma coisa? Esse rei louco, delirante e totalmente insano, ele faz uma pergunta para Deus.
Ele saiu sem pedir orientação para Deus e agora ele diz: Deus, o que o senhor está fazendo? Eu imagino Deus olhando do céu, e a mesma coisa quando Ele faz para nós também, eu imagino, que a gente não pediu orientação dEle para começar aquele relacionamento. Nós não pedimos orientação dEle para fazer aquele negócio. Nós não pedimos o conselho de Deus e nem buscamos na sua palavra a sabedoria para tomarmos aquela decisão. Aí bagunçou tudo, estragou tudo, aí a gente dá uma olhadinha e diz assim: Deus, o que o senhor fez? Aí Deus olha e fala: Eu estava esperando que você me perguntasse isso antes de você ter bagunçado tudo. Eu estava esperando você vir conversar comigo antes que as coisas ficassem pior de verdade. É o que esse rei faz. Ele sai na sua própria força e depois fala que Deus estava intentando mal contra ele. Deus não é inimigo de ninguém, queridos. Nós é que nos colocamos como inimigo dele quando nós não pedimos orientação e agimos por orgulho. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Capítulo 4, versículo 7. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste, mas dá graça ao humilde. Deus resiste, ou seja, nós ficamos inimigos de Deus quando a gente tem soberba. Esse rei fez isso, foi na sua força. Então eu queria chamar você a atenção: não vá na sua força, não vá naquilo que você diz que é importante para você e não pede conselho e direção a Deus. Eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus essa noite para você é: você bagunçou tudo porque estava procurando algo para saciar sua sede. Você começou uma jornada que Deus não estava. Você empreendeu algo que Deus não colocou a bênção. E agora está em más condições, dizendo que Deus é contra você. Deus não é contra você. E aí você pode ir embora. E aí você pode voltar para sua casa e saber que Deus não tem nada a ver com o que você bagunçou e com o que você fez. Aí eu poderia orar agora e dizer: Deus abençoe, boa semana para você. E você pode ir em paz agora. Isso resolveria para você? Não, porque você sabe disso. No fundo você sabe que a culpa não é de Deus. Você sabe que foram tomados passos precipitados e coisas que não foram do agrado de Deus. Mas a pergunta é: e agora? O que eu faço? Como eu sair dessa enrascada? Aí o texto continua dizendo, eu não vou colocar porque senão fica gigante demais para a gente ler, e na dinâmica da nossa Terça da Esperança eu quero que você pontue apenas aquilo que eu acredito que seja importante para você carregar no seu coração hoje. O contexto você vai saber de eu falando. Quando esse rei fica desesperado, ele corre e diz: e agora? O que Deus vai fazer? O Josafá, que é um rei de Deus, um homem de Deus, e está no meio dessa enrascada também, ele diz o seguinte: ô Jorão, o que é o seguinte? Não tem nenhum homem de Deus para a gente consultar, não? Para a gente saber o que Deus tem para nos falar, o que Ele tem para nos dar, se essa empreitada, se esse negócio é dele mesmo. Ó o Josafá, homem de Deus, não tem nenhum profeta de Deus que a gente possa consultar? Aí um camarada se levanta lá no meio e diz: sim, tem sim. Tem o Eliseu, homem de Deus, homem segundo a palavra de Deus, ele nos dará a conhecer qual é o caminho do Senhor. Aí o Jorão, que é o rei ímpio, desobediente, fala: eu vou lá conversar com Eliseu. Quando ele chega para falar com Eliseu, o Eliseu dá uma olhada na cara dele, conhece o coração daquele rei maligno, perverso, cruel, e diz o seguinte: ado a ado, cada um no seu quadrado. O problema é seu, meu filho. Eu não te coloquei nisso. Não fui eu quem fiz essa escolha. Você não consultou o Senhor. Você é um rei perverso, ímpio e que é inimigo de Deus. Então, agora é o seu problema. Aí o rei entra em desespero. De repente o Eliseu dá uma olhadinha para o lado e vê o Josafá. E fala: ah, peraí, Jorão, seguinte, o Josafá está com você? Ah, então tá bom. Porque o Josafá está com você, porque o Josafá veio estar com você, eu não olharia nem na sua cara, seu rei perverso, mas por causa de Josafá, eu vou buscar a presença de Deus por vocês. É por causa do Josafá e não por sua causa. Aí você está aqui dizendo: pastor, quem é que pode resolver esse problema na minha vida? Quem é que pode resolver esse problema na minha história? Porque eu não tenho moral para chegar diante de Deus. Eu sou pecadora, eu sou pecador, eu não tenho nada para fazer. Mas é por causa do seu Josafá que Deus pode te atender. E quem é o seu Josafá? É o pastor? É o intercessor que está aqui na frente colocando as mãos sobre você? É a sua penitência?
É a sua vinda 7 semanas consecutivas nesse lugar? Não. O seu Josafá é Cristo. Por causa de Josafá, ele atendeu o pedido daquele rei ímpio. Porque Josafá era justo e Eliseu disse: eu vou agora te atender. Por causa de Jesus Cristo, Deus ouve a nossa oração. Por causa de Jesus Cristo, Deus conhece a sua alma e te atende. Você não merece, você não é digno, você entrou aqui muito suja, muito sujo, mas não é pelo seu mérito, não é pelo meu, não é pela nossa justiça, é por causa do justo juiz, é por causa de Cristo que Deus nos ouve. Ele diz assim: por causa de você, eu viraria o meu rosto para você. Por causa da sua história, eu daria de costas para o seu pedido. Por causa da sua malignidade, eu não estaria me importando com você. Mas por causa do meu filho Jesus, vem cá minha filha, vem cá meu filho, eu quero te ouvir, eu quero te atender, eu quero organizar o que você bagunçou, eu quero colocar ordem em meio ao teu caos, eu quero iluminar as trevas onde você entrou, eu quero te abençoar, não por causa de você, mas por causa de Jesus, irmãos. É por causa de Jesus que você está aqui. É por causa de Jesus que Deus te ouve. Não é pelo seu mérito, não é pela sua santidade, e nem é pela sua aparente penitência. É por causa de Jesus que você é atendido. É por causa de Jesus que você é ouvido aqui nesse lugar. Feche seus olhos, por gentileza, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala isso, corações que estão pedindo por uma palavra e por uma resposta do Senhor. Oh Deus, tem aqui, Senhor Jesus, gente que está precisando entender isso, que não é pelo que ela faz, ou pelo que ela fez, ou deixou de fazer, é porque o Senhor é justo, o Senhor vai atender, o Senhor vai mudar a história. Pai, essa pessoa bagunçou tudo, estragou muita coisa, e é hoje vítima dos seus próprios problemas e dilemas, mas o Senhor, por causa de Jesus, pode colocar a mão nisso. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala esse coração. Amém, Senhor, amém. Moça, é para você essa palavra, tá? Atrás da Giovana lá, para você que está encostado na parede, tá? Não é por causa de você, tá bom? É por causa de Jesus. Eu não sei o que te trouxe aqui nesse lugar essa noite, mas eu posso dizer que Jesus te ama, Ele se importa com você, e no meio dessa multidão Ele diz: é você, é para você essa palavra. Eu não sei quem você é, não te conheço e faço bem por não saber, e digo essa palavra em nome de Jesus. Deus olha para você, não pelo que você fez nem pelo seu passado, mas por causa do amor de Jesus por você. Ele pode consertar tudo na sua vida, Ele pode te entregar uma palavra restauradora. Marchou 7 dias e agora será? Aí o Eliseu fala: eu vou responder vocês então. Faz o seguinte: tragam-me um arpista. O que é um arpista? Um ministro de louvor. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Você imagina o pessoal com sede, o exército inimigo lá, e o camarada tocando harpa, o camarada tocando violão, adorando. Vamos adorar o Senhor aqui. Sabe o que Eliseu está fazendo aqui? Ele está dizendo: não é por causa de vocês, é por causa dele. Vocês podem trazer ferramentas, vocês podem trazer arma de guerra, você pode trazer algo para a sua vida, mas o Senhor é que faço chover. Vocês estão com sede, mas sou eu que faço chover. Vocês têm exército, vocês têm instrumentos, vocês têm armas, vocês têm homens fortes, mas sou eu quem faço chover. Por isso não é na sua força, não é do seu jeito, não é a sua maneira, mas é do jeito de Deus que Ele quer fazer ao seu coração. É do jeito de Deus que Ele quer fazer na sua alma. É do jeito de Deus e não do seu próprio jeito. Por isso traga um arpista. Peça para Deus: Deus, eu quero te adorar, porque eu sei que o Senhor vai realizar essa obra, eu sei que o Senhor vai fazer. Então ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão dessa fonte. Preste bem atenção: cavem muitas cisternas. O solo é seco, está árido aqui essa noite, não é? Parece que está faltando chuva faz tempo no coração. Falta água, falta disposição, falta energia, falta vibração, falta ânimo. Mas Deus diz para você: cava a cisterna. Não é agora entrar numa euforia espiritual dizendo: agora Deus, tudo é contigo, é tudo com o Senhor vai resolver o meu problema, o Senhor vai colocar a tua mão no meu casamento, o Senhor vai mudar aquele meu marido, o Senhor vai mudar aquele meu patrão, o Senhor vai mudar aquele funcionário, o Senhor vai fazer, Deus. Não, escuta bem. Deus diz assim: cave cisterna, coloque a tua pazinha no solo. É árido, é seco, é pedregoso, mas faça a sua parte.
Cave cisterna. Se prepare para o derramar de Deus. Não fique de braços cruzados. Não fique tentando fazer algo que não seja de Deus na sua vida. Coloque agora a mão na massa e diga: Senhor, onde é que eu vou cavar cisterna? É no casamento? É com o meu filho? É no meu trabalho? É na minha vida espiritual? É na minha vida emocional? Senhor, eu cavo cisternas agora e me coloco na sua presença. Eu me coloco na sua presença. Irmãos, é assim que nós precisamos agir. É assim que nós precisamos fazer. É dessa maneira, é dessa forma. Cava a cisterna. Se coloca na posição. Pare de ficar pedindo a Deus para que Ele faça algo que Ele quer que você faça com as suas mãos agora. Ele pode fazer chover, mas você pode cavar cisternas. E eu quero dar uma dica para você aqui essa noite, o que pode ser uma primeira cisterna. Veja bem, vir aqui à frente e começar a sua campanha de oração pode ser cavar cisternas. Você não está vendo nada à sua volta, está tudo seco, está tudo árido. Você mede a atmosfera e diz: não vai chover por um bom tempo na minha vida. Eu vou viver desse deserto por um bom tempo. Mas cava a cisterna. Porque você não vai ver nem vento e nem chuva, é o que o texto diz. Vocês não verão nem vento e nem chuva, porque isso não vem de você. Não vem das suas medições. Não vem das suas previsões. Não vem de algo que é seu, mas algo de Deus. Então cava cisternas. Mas pastor, está cada vez mais difícil. Cave cisternas, espere em Deus. Se coloque de joelho nas madrugadas. Diga: Senhor, eu não tenho direção para isso, mas de joelhos eu vou receber a Tua palavra. Senhor, está muito seco à minha volta, mas eu vou confiar em Ti. Comece uma campanha, ajoelhe de madrugada, leia a palavra de Deus, cave cisternas, perdoe quem te ofendeu. Peça perdão a quem você ofendeu. Mude a sua vida, busque a Deus e tenha uma atitude diferente. E espere pela chuva que vem de Deus. E ela não vem à sua maneira, não vem ao seu jeito, não vem à sua forma, vem do jeito e a maneira de Deus. Você não vai ver vento e nem chuva, mas a cisterna vai encher. Você não vai ver vento e nem chuva. Você não vai fazer previsões humanas. Você não vai medir de acordo com os seus acontecimentos. Você não vai medir processo dizendo: dei o primeiro passo. Agora eu fui o segundo. Agora eu cheguei ao meu destino. Não, não é assim com Deus. Deus vai encher a sua cisterna do nada. De repente, invisivelmente, a sua cisterna vai encher. Aonde havia ódio vai ter mais amor. Aonde havia rancor vai ter mais perdão. Aonde havia carência haverá mais abundância. Aonde havia rejeição haverá mais acolhimento. Aonde havia distração agora vai ter mais foco. Aonde haveria incredulidade agora vai ter mais fé. Cave a sua cisterna. Você vai ficar olhando para o vento, mas quando na verdade Deus estará operando de uma maneira milagrosa sobre a sua vida. Amém, irmãos? É sobre a sua vida. O milagre de Deus nem sempre vem com previsões, nem sempre atende à lógica humana. Esses homens estavam esperando por chuva para encher a cisterna, mas Deus diz: não vai vir nem chuva e nem vento. Você já parou para pensar nisso? Tem que ter fé, não é? Cavar nesse casamento mais uma vez, cavar na sua vida, nessa igreja mais uma vez nesse território seco, colocar a pá e dizer: tá bom, Senhor, vou cavar mais uma vez. Esses homens tiveram que fazer isso, sem ver nenhuma previsão, cavar cisternas. Então eu desafio você e encorajo você essa noite: cave cisternas em nome do Senhor Jesus. É a sua parte. Não importa se você bagunçou tudo, Jesus é justo, Ele vê você, e por causa de Jesus Deus pode consertar tudo na sua vida. Mas cave a sua cisterna. O que você precisa abandonar na sua vida? O que você precisa deixar? Que atitudes você precisa tomar? Quais as decisões que você precisa fazer hoje na sua vida definitivamente, que vai ser uma cisterna para o seu coração, em nome de Jesus. E o texto termina dizendo, versículo de número 18: mas para o Senhor ainda isso é pouco. Ou seja, vocês estão esperando essa cisterna encher? Não. Isso é só o começo. É pouco. Você queria o casamento erguido? Você queria uma vida financeira estabilizada? Você queria uma fé mais fortalecida? Você queria uma esperança menos fragilizada? Isso é pouco. Porque enquanto eu estiver enchendo a sua cisterna, diz o Senhor, eu estou vencendo os seus inimigos. Eu não estou só tratando do efeito colateral. Eu não estou só tratando da sua sede.
Eu estou indo na raiz do seu problema, porque o texto diz: ainda para o Senhor é pouco, eu não vou só dar de beber a você, eu não vou só renovar as suas forças, eu não vou só encher a sua cisterna, eu vou fazer algo maior, melhor e mais poderoso sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, espere por algo mais de Deus. Você está buscando ainda por coisa pequena, porque Deus quer fazer o seguinte: Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Não é só água, é vitória. Não é só saciar a sede, é vitória. Não é só resolver um problema superficial, é vitória. Não é só resolver um problema conjugal, é se converter de verdade. Não é só saldar as dívidas no banco, é ter uma vida abençoada, próspera e feliz. Deus quer vencer os seus inimigos e não apenas cuidar dos seus efeitos colaterais daquilo que você bagunçou. Deixa Deus ser Deus. Cave a sua cisterna, tenha esperança. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Vão vencer essa batalha. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo de direção de Edom e alagou a região. Não veio nem chuva e nem vento, mas no dia seguinte, enquanto aquele povo estava cavando cisternas pela fé, num território árido, e é o que você vai começar a fazer a partir de hoje na sua vida, a água veio. No dia seguinte, a palavra no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, significa na hora do culto. Estavam todos reunidos na tenda, estavam todos reunidos no templo do Senhor, esperando a manifestação de Deus, e na hora do culto, veio as águas. Isso aqui é profético, não é, irmãos? Nós estamos na hora do culto, faltam 10 minutos para a gente encerrar a nossa celebração, 15 aliás, é hora do culto. Na hora do culto pode encher a sua cisterna, por isso não perca essa oportunidade essa noite, não perca a oportunidade de estar aqui essa noite, não perca a oportunidade de cavar cisternas, de se entregar a Deus e de pedir: Deus, encha de águas esse lugar, a minha vida está aqui, porque é a hora do culto, e as águas vão vir sobre a sua vida. Você crê nisso, amém? Então eu quero chamar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção que diz que Deus faz dos sepulcros jardins, que Deus dá vida aos sepulcros, que Deus faz riso do pranto, que Deus faz de fontes do deserto. Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Pode apagar as luzes, por gentileza. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O ministério de intercessão vai vir aqui à frente, em nome de Jesus, e vai buscar ao Senhor para aqueles que estão na 4ª, 3ª e 2ª semana de campanha. E se você vai começar a sua campanha de oração, meu irmão e minha irmã, aqui à frente tem esse cartãozinho. Você vai começar hoje a cavar sua cisterna e vai vir mais 6 terças-feiras conosco para buscar ao Senhor em favor da sua vida. Ministério de intercessão aqui à frente, nós vamos orar por aqueles que estão na 4ª, 3ª e 2ª semana de campanha e por aqueles que vão começar a sua campanha de oração enquanto nós cantamos essa canção. Pode vir à frente, queridos. Mas não preenche canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você me trouxe pra perto. Desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Expor-me às
Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos O soldados. Senhor está fazendo isso essa noite, declare. Sim, Ele pode fazer. Ele pode fazer sua cisterna se encher. Sim, Ele pode fazer. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença declarando que o Senhor traz vida aos sepulcros. O Senhor faz de ossos secos soldados fortes e valentes. O Senhor faz caminho no meio do mar. Sim, o Senhor pode fazer. Para nós é impossível. Para nós a terra está árida demais. Para nós não há vida e não há paz. Para nós chegamos no limite. Para nós estamos na exaustão. Para nós estamos, ó Deus, desanimados. Mas para o Senhor ainda isso é pouco. Porque o Senhor pode fazer muito mais. E faz então essa noite na vida desse homem e dessa mulher. Não porque somos bons ou porque merecemos. Não porque chegamos aqui no lugar certo, mas porque viemos à pessoa certa. Jesus o justo, Jesus o Cristo, Jesus o Josafá, que essa noite faz o Senhor olhar para nós e dizer: por causa de Cristo eu abençoo, por causa de Cristo eu liberto, por causa de Cristo eu restauro, por causa de Cristo eu levanto, por causa de Cristo eu ressuscito sonhos, eu transformo vidas, por causa de Cristo eu brilho as suas trevas, por causa de Cristo eu dou um basta à sua bagunça, por causa de Cristo eu dou-te livramento de morte, por causa de Cristo eu curo a sua enfermidade, por causa de Cristo, não por causa de você, por causa de Cristo eu encho a tua cisterna essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, uma boa semana na presença do Senhor.